Olá, queridos, eu sou o pastor Vicente Sabatino e este é o curso ADVEC, uma iniciativa da Faculdade Vitória em Cristo para você que está chegando agora em nossa igreja, para você que é novo convertido ou até mesmo para você que é membro da ADVEC e ainda não conhece um pouco sobre a nossa história, sobre os nossos 4 pilares, sobre os departamentos da igreja e também aquilo que nós pensamos sobre vida cristã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é o tipo do conflito que todos os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia a exemplo de trindade, mas isso não significa que o seu conceito esteja ausente nas Escrituras, muito pelo contrário. Biblicamente, a batalha espiritual ela é uma realidade que não pode ser subestimada. Por isso é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é batalha espiritual e qual a sua implicação na nossa vida cristã. Vamos tentar entender um pouco aquilo que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que quando nós falamos de batalha espiritual, nós não estamos falando de uma batalha campal, nós não estamos falando de uma batalha necessariamente física. Ela normalmente se desenvolve a partir da nossa mente, onde o nosso espírito acaba sendo confrontado contra circunstâncias no mundo espiritual. Coisas que tentam nos travar, nos parar, nos tirar da nossa caminhada cristã. Ora vai tentar travar a nossa caminhada, o nosso avanço, ora vai nos impelir para desistir da nossa trajetória, mas em nome de Jesus nós vamos vencer essa batalha. Batalha espiritual na Bíblia, como já foi dito aqui no início, apesar desse nome não ser encontrado, tem muitos versículos que fundamentam batalha espiritual. E no último bloco, eu vou citar para vocês vários versículos que trazem uma abordagem, que jogam luz sobre esse tema. Essas referências são muito abundantes e é correto até dizer que do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai afirmar, ela vai deixar claro que existe essa batalha que está travada. Um exemplo disso pode ser visto já em Gênesis 3. Esse capítulo ele vai registrar a tentação e a queda do homem, quando o homem peca, ele cede e ele acaba pecando, dando origem à morte, dando uma abertura para que a morte entrasse na história humana. Ou seja, desde muito cedo, o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e dos seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir a sua criação, tentar destruir você, tentar impedir que você se relacione com Deus, que você viva uma vida no reino de Deus aqui na terra e que no final nós sejamos levados para o céu, arrebatados para estar com Cristo na glória. Os detalhes dessa batalha, eles vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada, livro a livro. E é no Novo Testamento que encontramos textos que tratam com maior profundidade a forma prática e a realidade de como devemos lidar com essas batalhas. Em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não cederem à tentação. Ela é uma realidade. É ela que vai sempre tentar tirar o nosso foco da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã. E nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. É por isso que Jesus vai dizer: vigiai e orai. Mateus e Marcos vão deixar registrada este alerta, esta expressão, vigiai e orai.
Precisamos estar sempre vigilantes e em oração. Vigilantes porque nós estamos numa batalha. Imagine que você é um soldado, que você é um militar e você está num campo de batalha. Como você vai para esse campo de batalha? Se você entende que ali você pode morrer a qualquer momento. Você não vai para lá olhando no seu celular, você não vai para lá fazendo palavras cruzadas, você não vai para lá tirando foto de árvores e de animais. Você vai ficar ligado todo o tempo, porque o teu inimigo, ele provavelmente vai vir da onde você não espera. Isso é vigilância. E a oração é o elemento que nós temos para poder avançar no mundo espiritual, estar guardados no mundo espiritual, porque essa batalha, que eu já te falei, que começa na mente, ela não é humana, ela é espiritual, tem reflexos no nosso corpo, mas ela se desenvolve na nossa mente. Então nós temos que estar alertas todo o tempo. O apóstolo Pedro, ele vai aconselhar seus leitores a serem sensatos e vigilantes, a que resistissem firmes na fé. Porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao nosso redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Observe, o adversário, ele anda ao redor, porque se ele pudesse matar, ele não estaria rodando. Ele não pode te matar, porque tem um sangue que está derramado sobre a nossa vida, que foi vertido no Calvário, e é o sangue de Jesus que nos protege desse adversário. É por isso que, como um leão, ele brama. Talvez você já tenha até visto alguma coisa muito parecida. Hoje tem muito isso na internet. Eles filmam pessoas que estão de um lado do vidro e aqui atrás do vidro tem um leão, tem um urso. E o animal que não faz a leitura, que tem esse vidro de segurança, frequentemente ele investe contra a pessoa que está ali assentada ou tirando uma foto, porque acha que pode predá-la, que pode matá-la. Mas tem ali um vidro que está protegendo. Se Satanás não tivesse esse sangue entre nós e ele, que é o sangue de Cristo, que nos garante a vitória, não é o nosso rótulo denominacional, não é a carteirinha de membro da nossa igreja, não é nada disso que nos protege, o que nos protege é o sangue de Cristo, ele não estaria rodando, ele não estaria bramando, rugindo, ele já teria nos matado há muito tempo. Observe também uma outra coisa, ele brama como um leão, ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. O leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá. É o Cristo ressurreto, que morreu na cruz do Calvário por mim e por ti, e que hoje está sentado à destra do Pai e intercede por nós. O apóstolo Paulo é quem mais escreve sobre batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares para se referir aos embates que os crentes enfrentam nessa terra. Por quê? Porque Paulo, sendo judeu de nascença, ele é também cidadão romano. E ele vai escrever dentro de um contexto onde Jerusalém está sitiada pelos soldados romanos. Então ele escreve numa linguagem militar, porque os seus leitores naquele tempo identificavam com facilidade aquilo que Paulo estava falando. Frequentemente Paulo vai falar da caminhada da fé como um combate, como uma guerra, uma milícia, uma luta e um exercício de resistência. Já no final da sua vida, o mesmo apóstolo vai declarar que combateu o bom combate, que acabou a sua carreira e guardou a sua fé. Ele termina a sua trajetória usando essa linguagem militar. Existem alguns enganos sobre batalha espiritual e eu quero esclarecer aqui alguma coisa para você nesse teu início de trajetória. Muitos cristãos, quando o assunto é batalha espiritual, eles podem ser levados para algumas linhas de raciocínio que a nossa igreja não esposa. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes.
Ou nós subestimamos a batalha espiritual, ou seja, isso é besteira. Nada de diabo, nada de batalha. Isso aí é só a nossa natureza humana. Ou então, alguém supervaloriza. Eu não quero nem sair de casa, porque senão eu vou pecar. Olha, Satanás está furioso. Ele nunca esteve alegre. Desde que o mundo é mundo, que ele está furioso. Ele perdeu o seu lugar na glória. E ele vai fazer de tudo para destruir eu e você, que somos a criação de Deus e que vamos ocupar o lugar que um dia foi dele. Então ele sempre esteve furioso. Mas a despeito dele ter muito poder, nós servimos a um Cristo que tem todo o poder, é maior do que ele. O nosso Cristo é vencedor e Satanás já está derrotado. O que nós não devemos fazer é brincar com um adversário que pode matar. É em Cristo que nós nos escondemos para ter vitória nessas batalhas. Há um grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual. Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado por pessoas e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Deixa-me te dizer uma coisa. Satanás é um grande estrategista. E se tem uma coisa que ele quer muito que nós acreditemos é que ele não existe. E ele é tão esperto com relação a isso que a Bíblia diz que, se necessário for, ele perde a sua imagem e se traveste de um anjo de luz para tentar enganar os escolhidos de Deus. Porque ele não pensa em nos assustar. Porque quando eu e você nos assustamos, sabendo que é Satanás, nós clamamos o sangue, e diante do sangue ele bate em retirada. Então ele não quer de forma alguma nos assustar. O que ele quer é roubar, matar ou destruir. E para isso ele não brinca. Mas há um outro grupo que faz exatamente o contrário. Esse segundo grupo supervaloriza a ideia da batalha espiritual e acaba criando um conceito de uma atuação maligna que também não está na Bíblia, além de colocar Satanás num grau de importância e poder que ele não possui. É lógico, a Bíblia vai dizer que quando ele é precipitado do céu por Deus, o que muda é a essência do caráter. O seu poder ainda é o mesmo, ele é poderoso. Observe que toda a Bíblia não registra Satanás se incorporando em uma pessoa. O que incorpora no ser humano, demônios, que possuem algum poder. Mas o poder de Satanás é tamanho que nós cremos que se ele incorporasse num ser humano, ele o mataria. É lógico que ele tem muito poder, mas não todo o poder. Quando você clama o sangue, ele tem que bater em retirada. Veja o que a Bíblia diz, que a minha natureza humana, a tua natureza humana, você que está me ouvindo agora, ela é mais poderosa do que Satanás. Por isso a Bíblia diz assim, da natureza humana, dos impulsos da tua carne, da concupiscência dos teus olhos, aquilo que te atrai, foge, porque isso pode te acabar contigo, pode te matar. Agora, Satanás, você resiste e ele foge de vós. Não somos nós que fugimos, é ele que foge por causa da nossa resistência e nós estamos fundamentados, guardados debaixo do sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Para essas pessoas, tudo que acontece consiste em batalha espiritual. Tudo é diabo, tudo. E qualquer adversidade é culpa do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós devemos ter o equilíbrio que o Evangelho confere a todos aqueles que têm o encontro com Cristo. Se tem uma coisa que o Evangelho nos confere, é uma vida de equilíbrio. Nem um extremo, nem outro extremo. Nem tudo é Satanás, ou nada é Satanás. Tem até uma ação satânica, é bem verdade. Mas a maioria dos problemas que nós colhemos são frutos das nossas escolhas. Foram escolhas que nós fizemos. Escolhemos errado. Entramos em batalhas que não valia a pena entrar. E muitas das vezes colocamos a culpa no diabo. Eu gosto de pensar que Satanás ele não tem o
poder de nos destruir quando nós estamos debaixo da proteção de Cristo. Mas ele pode perturbar a nossa vida. Ele pode arremessar dardos, setas. E quem manda dardos ou setas, manda de longe. Ele não está perto, ele manda de longe. Alguma coisa pode até nos atingir, pode até nos perturbar, mas não vem para matar. Nós clamamos o sangue e aquilo cai por terra. Além disso, tem aquelas pessoas que supervalorizam a ideia de que batalha espiritual é uma base para surgimento também de heresias dentro da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos fazer parte do grupo que subestima, mas também não somos do grupo que superestima, senão nós vamos criar uma série de heresias ao longo da nossa trajetória. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual, ela reside no equilíbrio. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhe essa questão. E com base nesse texto, nós aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características de batalha espiritual. Nós vamos dar uma paradinha e no próximo bloco nós vamos entrar nesse assunto. Deus abençoe a sua vida.